Seja muito bem-vindo à terceira e última aula da semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu sou da GL Vipert, sou especialista em ataque às dívidas e nesse evento eu estou mostrando o caminho que pessoas comuns assalariadas percorrem para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E na aula de hoje eu vou te mostrar o mapa com cada etapa desse caminho. E agora vamos ver o que a gente já construiu até aqui. Lá na aula 1 da nossa semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu te mostrei os 5 principais erros que te impedem de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E só pra você ficar ligado, um dos erros que eu mostrei lá é deixar um salário na conta corrente do banco que você deve. E outro, ir no banco negociar sem saber o jeito certo de negociar. E na aula 2, além de corrigir esses erros que eu mostrei na aula 1, eu também expliquei porque você pode e deve proteger o seu salário para que o banco não desconte mais nada sem a sua autorização. Eu te mostrei lá que tem muito, mas muito dinheiro seu indo para as mãos dos bancos em taxas, tarifas e seguro que você nem sabia que não precisava pagar. E como um exemplo disso, lá eu te mostrei a Caterine, que recebeu de volta do banco mais de R$8.000 na conta dela quando ela entendeu isso. Eu expliquei também como encontrar o valor justo de cada dívida que você tem. O valor que você realmente deve, não esse valor absurdo que os bancos estão te cobrando. E eu te mostrei como começar a negociar do jeito certo cada uma das suas dívidas. E olha, se você ainda não assistiu esses 2 episódios, é muito importante que você assista. Eles estão aqui em cima e o material, dessas aulas estão lá na comunidade exclusiva do evento. E eu recomendo que você corra, porque as aulas vão ficar no ar só até domingo. E eu quero aproveitar aqui esse espaço para agradecer as mais de 20.000 pessoas que se inscreveram nesse evento, as mais de 15.000 pessoas que estão lá na comunidade exclusiva do evento no Facebook, fazendo as atividades, mandando foto das atividades, tirando dúvidas diretamente comigo, com a minha equipe. Gente, vocês não têm ideia do quanto é incrível ver tanta gente tirando a venda dos olhos e entendendo que mesmo que tenha um caso muito complicado, é sim possível para qualquer pessoa assalariada, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu sei que para você que está me assistindo, às vezes é difícil de acreditar que isso seja possível. E eu entendo você. Mas tem muita gente fazendo isso acontecer. Pessoas como você, assalariadas, que tinham empréstimos, financiamentos, cartão, negativo de conta, deviam até amigos, parentes e agiota. Mas dá uma olhada só o que aconteceu na vida delas. Gente, eu livrei das dívidas. Esse ano, em janeiro, acabou a última. Todas, me livrei de todas por um valor muito menor. Todas com negociação e contraproposta. E hoje chegou uma carta, tá aqui, que você não deve mais. O meu score subiu e eu fiquei muito feliz de saber que o meu nome não tá mais sujo, que eu tô livre das dívidas. Para mim, tô considerada sem dívida e com o nome limpo. Isso é muito gratificante. Muito mesmo, estou muito feliz e muito grata por tudo. Eu consegui realmente reduzir, então, em vez de pagar 48 mil ou mais parcelado, eu consegui negociar e pagar por 5. Consegui me livrar de vez por todas, né? Sobrou dinheiro, coisa que não sobrava há anos, né? Na hora que eu paguei, eu não acreditei. Consultei meu nome em todos os lugares. Meu nome não está lá mais. Tá lindo, maravilhoso. Tá tudo quitado. Foi uma sensação muito boa. Foi, assim, libertador, sabe? Foi mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu respiro, eu durmo e eu fico tranquila, porque eu sei que eu não dei prejuízo para ninguém e eu consegui quitar um dos maiores problemas que tirava meu sono. Eu consegui ficar em paz. Hoje em dia eu me sinto em paz, essa é a palavra. Minha dívida de 31 mil virou R$3.500. Que era uma dívida de 5.600 e pouco.
e eu paguei por 464, se eu não me engano. Eu estava com uma dívida de 45 mil que foi quitada por 15 mil. E a dívida de 44 ficou por 13. Ufa, aquela sensação de agora acabou. E foi muito bom. Eu me sinto muito feliz com isso. Cara, é uma sensação incrível. Você deitar e saber, eu tenho dinheiro investido, eu não tenho as dívidas mais, meu nome tá limpo, não tem ninguém me cobrando, eu consigo pagar as contas do mês e guardar dinheiro, eu consigo fazer as coisas que eu tenho vontade, eu consigo, se um amigo me ligar agora, tá, vamos sentar no barzinho pra tomar, eu consigo me permitir isso. Estavam te cobrando quanto à vista? 57. E você vai pagar por quanto? 17. Então, realmente, assim, agora eu tô leve, tô me sentindo mais tranquila, porque agora eu consigo viver, consigo respirar de novo, sabendo que tá tudo certinho, tudo em dia, tudo bonitinho, tudo em ordem novamente, graças a Deus. Viu só? E o que essas pessoas conseguiram é possível para você também. E agora eu vou mostrar para você o mapa desse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E é importante você entender que para conseguir esse resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, existe um caminho. É preciso seguir um caminho e a gente vai falar dele agora. Esse caminho tem 3 etapas que eu chamo de clareza, preparação e negociação. Vamos lá passar por cada etapa juntos. Etapa 1, proteção salarial. Tirar o controle remoto do seu dinheiro da mão do banco. É você quem deve mandar no seu dinheiro. E funciona para servidor público, funciona para CLT, funciona para quem é do INSS, aposentado, pensionista, das Forças Armadas. Tem lei que te protege disso. A gente falou isso lá na aula 2. E é fácil fazer isso, Dage? Não, não é fácil fazer. Os bancos vão fazer de tudo para que você não tire da mão deles o poder de descontar todo o seu salário quando cai. E a gente falou disso ao longo do caminho, mas funciona para qualquer pessoa, tem regra para isso. É dar calote, Dage? Eu vou proteger o salário para dar calote? Não, eu ensino a negociar. Isso é uma etapa necessária nesse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Depois passamos por rastreamento do dinheiro. Aqui é a hora do seu suado dinheiro ficar com você e não mais com o banco. Seguido disso, entender qual é o valor justo das dívidas, separar as dívidas por tipo, por consequência, saber que uma dívida com garantia é diferente de uma dívida sem garantia, que dívida com pessoa é diferente de dívida com consequência severa. E você faz isso exatamente para você entender que dívida negocia, não é tudo botar no mesmo bolo não, que dívida não é tudo igual e cada uma tem uma técnica para negociar. Entendendo qual é o valor justo da sua dívida, quanto que eu peguei, quanto que eu já paguei, qual que é o valor justo do meu cartão, do meu limite, do meu empréstimo. Seguido disso, você entendeu que a negociação, ela é diferente de acordo com o tipo e a consequência de cada dívida. Essa etapa aqui é a etapa para ter clareza das suas dívidas, clareza dos seus direitos e clareza para onde o seu dinheiro está indo. Por isso que eu chamo essa etapa de clareza. Qual que é o erro número 5 que a gente viu na aula 1, que é muito comum ver as pessoas cometerem? Sair, ir no banco, querendo tentar negociar, só com isso aqui, só com clareza. E aí não tem o quê? Preparação. E o que tem nessa segunda etapa de preparação, Dage? Tem todos os documentos e todas as informações sobre a sua dívida, sobre o que você tem com o banco. Vamos entender isso na prática, tá? Eu vou falar aqui de 3 itens fundamentais da etapa de preparação. Vou começar de lá para cá. O primeiro deles é o registrato. Você lembra que eu falei que o gerente tem todas as informações sobre as suas dívidas? Porque ele tem acesso a isso aqui, a todas as suas informações financeiras registradas no Sistema Financeiro Nacional. O registrato, ele fica dentro do site do Banco Central do Brasil e ele contém todas as informações sobre as suas dívidas. Então, é uma ferramenta para te preparar para negociar. Lá, inclusive, vai estar dizendo se a sua dívida é com garantia em salário ou não, se o seu cartão está no rotativo ou não. Então, lá tem todas as informações da sua dívida. Seguido disso, a gente tem 2 documentos que é provável que você não tenha,
que você assinou ou eletronicamente, ou você assinou e não guardou uma cópia, que é o contrato e o documento de evolução da sua dívida. Vou começar pelo contrato, tá? Você precisa saber e tem direito de saber tudo que você assinou com o banco. O que você autorizou, o que você não autorizou, o que está escrito lá no contrato daquele crédito pessoal com garantia em salário, daquela antecipação de férias, daquele empréstimo com 13º, daquele consignado. Então, um contrato é o documento que fala quais foram os combinados que vocês fizeram, que tem tudo lá que você assinou. E o documento da evolução da dívida? O documento de evolução da dívida eu costumo chamar de exame de sangue da dívida. Tem tudo sobre a sua dívida. Quando que foi contratado? Qual que foi o valor contratado? Quanto que você já pagou até agora? Quanto que você já pagou é juro e o quanto que você já pagou é o pagamento da dívida. É lá na DED que a gente consegue ver algumas coisinhas que foram embutidas dentro do contrato, como os seguros, taxa disso, taxa daquilo. E é um documento fundamental para você começar a entender o valor justo da sua dívida com um documento na mão. Lá tem a taxa que foi contratada, a taxa exata que foi feita aquele empréstimo. Não é eu acho que foi 2,75, não, a taxa foi tanto. Só que o que é comum acontecer? O banco fala assim, não tem contrato, foi digital. Ah, não tem DED, esse documento não existe. Tem sim, e a resolução 4.292 diz que o banco tem que fornecer esse documento em 24 horas após a solicitação. Dagi, se eles não me derem? Tem 2 amiguinhos aqui, 2 aliados que podem te ajudar, porque é um direito seu, e aí você pode fazer uma reclamação no Banco Central que não te forneceram esses 2 documentos e até mesmo no PROCON. Por quê? Para se preparar para negociar do jeito certo, dentro dessa etapa, ter toda a documentação da sua dívida é indispensável e é o que está dentro da etapa de preparação. Agora sim, nós passamos por 2 marcos desse mapa para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar: clareza e preparação. Então, clareza vem antes de negociação, preparação vem antes de negociação, e agora a gente vai entrar aqui nessa terceira etapa, que é a etapa de negociação. E antes de começar a falar de negociação, eu preciso falar desse mito aqui. Talvez não tenha acontecido com você, mas eu recebo nas redes sociais, às vezes a pessoa fala assim, Dagi, me ajuda. Eu fui lá no gerente, o gerente falou só dá para negociar se está em atraso, porque dívida em dia o banco negocia. Ou então a pessoa me manda assim, ai Dagi, eu não sei se isso que você ensina serve para mim, porque eu tô com tudo em dia. Entenda algo que eu vou te falar. Se você tem dívida, essa dívida tem juro, essa dívida tem prazo. Não faz diferença se ela está em dia ou em atraso. Porque o que você quer? Você quer se livrar da dívida e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Não é isso que você veio aqui buscar? Não é esse resultado que eu falei que é possível para você também, que você quer? E isso aqui não faz diferença. A dívida está em dia, tem que negociar. A dívida está em atraso, tem que negociar. E o mais importante, quando alguém fala assim, o banco só negocia com quem está em atraso, eu quero ficar doida do outro lado da câmera. Como é que se atrasa a sua casa? Como é que você não paga o aluguel? Como é que você não paga o consignado? Então isso não existe. Eu ensino a negociar a dívida. Então, ó, tiramos esse mito aqui da frente. Isso funciona para dívida em dia, isso funciona para dívida em atraso. Ponto? Combinado? Então fizemos esse combinado aqui. E agora que você já entendeu que as dívidas precisam ser separadas por tipo, a gente vai falar de técnicas de negociação. E aqui, dentro da minha metodologia, eu desenvolvi 10 técnicas de negociação de dívidas. E eu vou trazer para vocês 4 das mais utilizadas e que se encaixam nos 4 grupos de dívida. Vou começar aqui pelo grupo das dívidas com garantia. Lá na aula 2 eu te falei que aqui nesse grupo o objetivo é reduzir juro, o objetivo é reduzir prazo, o objetivo é você pagar o valor justo, um juro justo. E aqui tem 3 técnicas de negociação, até 2, até 6 e até 8. E eu vou até abrir uma aspas aqui. Infelizmente, ainda tem as pessoas que me escrevem assim, Dagi, como é que eu faço para parar de pagar o consignado? Ó, com garantia. Não tem essa opção de parar de pagar. E eu não ensino parar de pagar. Eu ensino a negociar pelo valor justo. E é possível negociar pelo valor justo. A T2 é uma técnica que o objetivo é que você busque um juro melhor para a sua dívida. Muito comum para consignado e financiamento imobiliário. O objetivo aqui é reduzir o juro da dívida. E muitas vezes reduz o prazo também.
Foi assim que a minha aluna Graziele reduziu a casa dela. Foi assim que a minha aluna Gilceia conseguiu reduzir um consignado em R$18 mil. Então essa é uma técnica que busca a redução de juros. Eu devia, se eu fosse pagar tudo, 50.651, e eu vou pagar 32.448, tá? Em 48 vezes. Aqui na técnica 6, você tem que buscar readequação de juros, ou seja, redução de juros ou readequação do prazo da dívida, e isso com a própria instituição. O que é muito comum acontecer aqui é um CDC salário, por exemplo, ou um empréstimo pessoal que estava com um juro muito alto, ter o juro readequado, ou seja, o juro reduzido, ou até mesmo as parcelas ajustadas. Então, se a parcela está muito alta, consegue alongar um pouquinho mais, mas sem aquela história de triplicar a dívida, mantendo o valor justo e buscando um valor justo, um valor adequado de juro. Já na técnica 8 de negociação, dentro desse grupo aqui, é que muitas vezes, através de uma redução de um consignado, utilizando a T2, libera uma margem de consignado para que possa ser trocada um CDC que tem um valor de juro muito alto por um consignado. É uma troca de dívida. Então, essas são as 3 técnicas possíveis dentro desse grupo de dívida com garantia. Aqui no grupo de dívida sem garantia, você vai notar uma coisa, que a T6 e a T8 também pode ser utilizado dentro desse grupo, porque aquilo que a gente está buscando na T6 e na T8 também serve para esse grupo de dívida. Aconteceu com a minha aluna Edjane, ela usou a T8 para conseguir baixar o juro do cheque especial, que estava em 8%, e trocar por uma dívida mais barata, que era um CDC. Vou colocar para você um print da tela do que ela falou dessa troca de dívida que ela fez. Troquei o cheque especial e um dos CDCs por outro CDC. Essas duas transações totalizavam R$ 4.100 e esse valor eu dividi de 12 vezes, totalizando R$ 4.632, com taxa de R$ 1,54 ao mês. Como a taxa desse cheque especial estava R$ 8,26 e esse CDC tinha sido feito por R$ 1,54, achei vantajosa essa troca de dívida. E aqui entra a técnica 1 de negociação também, que eu chamo de ação de retirada. Aqui é hora de parar de pagar só juro para o banco. E eu tô falando de pagar todo mês 200, 300, 400 de juro sobre o limite da conta. De pagar um empréstimo pessoal 5, 10 vezes mais do que você pegou emprestado. De no cartão de crédito pagar o mínimo e o rotativo da fatura ser R$300. Parcelar a fatura, ou até mesmo o banco parcela automaticamente a fatura e se vê enrolado com aquela fatura. É pagar do cartão o que você comprou, do limite o que você usou do limite, pagar esse valor que você usou do limite, e do empréstimo pagar o valor que você pegou emprestado. E essa negociação vai ser feita ou através de um parcelamento ou através de um pagamento à vista. Aqui é dizer chega para essa torneira de juros saindo todo mês. É pagar o que você deve no empréstimo, pagar o que você deve no cartão, pagar o que você deve no limite, mas pelo valor justo e não por um valor 10 vezes maior, um valor muito maior do que você realmente deve. Como você viu na aula 2, eu coloco do lado de cá as dívidas bancárias e do lado de cá as dívidas que não são bancárias. Por quê? Desse lado você tem dívidas com pessoas e dívida com agiota, são dívidas diferentes. Como eu falei na aula 2, não é todo mundo que deve agiota, mas quando você organiza essa parte aqui, quando você para de sangrar em juros aqui no cheque especial, no limite, nos empréstimos, você consegue renegociar essas dívidas. E aí volta a nossa T6 e a nossa T8. Muita gente chega para mim e fala assim, agiota não parcela, agiota não renegocia. É verdade. Então, o que funciona melhor para agiota? Ou você vai pagando um pouquinho do principal, ou você troca uma dívida por outra. Então, assim, você consegue, por exemplo, aqui do consignado, diminuir o consignado, pô, deu para pegar 2.000 aqui no consignado e liquidar o agiota. Ou eu tinha um seguro prestamista no meu empréstimo e eu consigo fazer uma troca de dívida. Eu peguei lá um dinheiro que eu dei para o banco sem nem saber que eu estava dando e consigo quitar o agiota. Só que às vezes tem pessoas que têm dívida com pessoas, deve para irmão, deve para irmã. E aqui entra a renegociação amigável, você encontrar uma forma de pagar essas pessoas parcelado, porque agora você está colocando a sua vida em ordem. E o mesmo vale aqui para as dívidas com consequência severa.
Nem sempre você vai conseguir negociar, por exemplo, o seu condomínio pagando tudo de uma vez, mas através de uma renegociação amigável, procurando direitinho o condomínio, sabendo como você vai conversar, sabendo o que você pode pagar por mês, você consegue uma renegociação amigável do condomínio. Ou você consegue fazer uma troca de dívida, você consegue, eu consigo pegar um empréstimo pessoal a uma taxa bem mais barata do que eu estou pagando de juro para o condomínio. E aí entra a troca de dívida. Então, essas aqui são as principais técnicas de negociação dentro dos 4 grupos de dívidas. Só que quando a gente vai colocar isso aqui em prática, dúvidas surgem, obstáculos aparecem. E é isso que a gente vai falar agora. O primeiro obstáculo que pode surgir nesse caminho aqui para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar é o banco e o gerente. É muito provável que você já tenha ido pedir alguma coisa no banco, tentado pegar algum documento, tentado conversar lá, ver o que está acontecendo com você e tenha escutado, olha, não tem como, olha, só dá para negociar se tiver em atraso, ou olha, infelizmente não tem nada que o banco pode fazer, ou isso não existe, enfim, tantas coisas que você pode ter escutado. Então sim, esse é um obstáculo que se levanta. E por que que isso acontece? Porque o gerente trabalha para o banco. Tudo no banco é feito para garantir que o banco tenha lucro, que o banco continue lucrando. Então, ao longo desse caminho, é claro que o gerente e o banco não vão facilitar a sua vida. E quando você entende isso, você começa a se perguntar, e como é que eu supero esse obstáculo? Ao longo dessa caminhada para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, aqui essa semana eu mostrei para você algumas resoluções que, quando o banco diz, eu não tenho direito, você não tem direito de tirar a tarifa da sua compra, opa, tem sim, tem a resolução 3919 do Banco Central. E aqui eu trouxe 3, 4 resoluções das diversas que existem, porque você só vai conseguir superar esse obstáculo conhecendo os seus direitos, sabendo exatamente o que é o seu direito, o que é o seu dever, o que é direito do banco e o que é dever do banco, como, por exemplo, dar um documento para você. Então, entenda, esse obstáculo vai aparecer e a forma de superar ele é entendendo quais são os seus direitos nessa caminhada. Outro obstáculo que pode surgir são as dúvidas do funciona para mim mesmo que tal coisa. Então, por exemplo, na etapa aqui da proteção de salário, é muito comum as pessoas falarem, mas não funciona para mim porque o órgão meu que eu trabalho, o governo de Mato Grosso, o governo de Minas, o Banco de Brasília lá, o Distrito Federal, a Secretaria de Educação, não só paga naquele banco. Eu te falei que funciona mesmo que aquele órgão só pague naquele banco, mesmo que você seja CLT, porque o INSS funciona e eu te mostrei inclusive qual é a resolução. E aqui entra uma parada que eu chamo inclusive de ceticismo, porque se você não sabe a resolução, como eu te falei, e o banco disser que não tem como porque você é servidor público e o governo de Mato Grosso só paga no Banco do Brasil, você para. Então, novamente, esse obstáculo de funciona mesmo que eu seja servidor, mesmo que eu seja CLT, mesmo que eu seja vinculado ao INSS, é um dos obstáculos que você só consegue superar entendendo também que existem diversas resoluções que garantem os seus direitos e aqui lá na aula 2 eu falei inclusive quais são as resoluções. Então, reforçando, funciona, mesmo que você seja servidor CLT e INSS, porque funciona porque tem lá as resoluções que deixam isso bem claro. E essas resoluções existem há mais de 10 anos para você ter uma ideia. Essa aqui da conta salário tem mais de 10 anos, ela é de 2006. Então aqui você entende isso. Só que isso aqui eu falei de um obstáculo que muitas vezes é externo, né? Que é você ir lá, você entendeu que é importante proteger o seu salário. Surge um obstáculo interno, que é a dúvida assim, cara, mas aí eu vou proteger o meu salário, como é que vai ficar os meus empréstimos? Meu Deus, e eu vou dar calote, eu não vou pagar? E é importante que você entenda que foi exatamente o oposto que a gente trabalhou aqui, que eu mostrei aqui para você. Você proteger o seu salário é apenas o primeiro passo para você negociar. De nada vai adiantar você proteger o seu salário e falar, agora eu não vou pagar o empréstimo, até porque o consignado, por exemplo, desconta na folha, não desconta na conta. Os empréstimos você vai negociar,
você não vai deixar de pagar os empréstimos. Então, os empréstimos, como você viu lá na resolução 4.790, você pode continuar pagando e tem lá formas de você continuar pagando na própria resolução. Então, entenda, os seus empréstimos aqui nessa caminhada, você vai negociar, você não vai deixar de pagar. E esse é um obstáculo que pode parar ao longo do caminho, que agora você já sabe que é possível contornar. Outro obstáculo que pode te parar ao longo desse caminho é você fazer esse primeiro passo aqui da etapa 1, fazer o rastreamento do dinheiro, cancelar um monte de tarifa, produtinho de banco que descontava lá do seu extrato, pegar dinheiro de volta do seguro e parar aqui. Parar aqui porque você estava precisando de dinheiro, porque você já conseguiu fazer uma coisa ou outra. E aqui esse dinheiro, que inclusive poderia ser utilizado para negociar uma dívida, colocar uma dívida com consequência severa em dia, vai lá para o bolo de dívida, vai lá para a mão do banco, e o problema financeiro que você realmente tem, que é ter várias dívidas, que é ter dívidas muito caras, com juros muito altos, ter coisa que está tirando seu sono porque você não consegue se livrar do agiota, porque você está devendo parente, porque você está devendo condomínio, e todas as coisas que a gente falou até aqui, você para aqui. E eu já vi isso acontecer. Então o que eu queria te dizer é que parar aqui é um erro, porque isso aqui é só a primeira etapa. Isso aqui é só um primeiro passo. O que você quer, com certeza, é se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses e ter paz de saber que seu nome está limpo, que as suas dívidas estão com o menor juro possível e assim por diante. Então, entenda, esse obstáculo de se ver tentado a se acomodar porque conseguiu um seguro de volta, porque parou de pagar tarifa para o banco, é um obstáculo que sim, pode te parar ao longo do caminho, e agora você está esperto que isso não te ajuda e sim te atrapalha, e agora você não vai deixar mais esse obstáculo te parar. E ainda aqui, na primeira etapa, quais são os obstáculos que podem surgir? Cara, eu vejo muita gente falando assim: não tem como diminuir porque o meu é consignado. Não tem como diminuir porque o meu desconta direto na folha. E cara, eu vou colocar na tela para você que tem como sim, e a quantidade de pessoas que já conseguiram reduzir o juro do consignado. Dá uma olhada só. Essa troca de banco de consignado, né? Deu a reduzida foi de 18 mil. Quase 18 mil. Não foi 18 mil redondo, mas foi quase 18 mil. É muito dinheiro. Seguido disso, eu falo que, mesmo eu falando várias vezes que eu não ensino a dar calote, eu não ensino a deixar de pagar, tem gente que me escreve assim: Dagi, eu quero tirar o consignado da folha, eu quero parar de pagar o consignado. E aqui, gente, eu vou ser brutalmente honesta com vocês, tá? Olha o nome desse empréstimo consignado em folha. Cara, não tem como não pagar uma dívida com garantia. Não tem como tirar o consignado da folha. Tu assinou o contrato lá que tu ia pagar o consignado. Então, assim, eu acredito que talvez seja uma minoria que tem isso na mente, que eu quero tirar um consignado da folha. Cara, não tem como tirar um consignado na folha. O consignado que tem como fazer é negociar, reduzir juro, reduzir prazo. E muitas pessoas param nesse caminho porque ficam empacadas nesse negócio de eu quero tirar o consignado da folha, e aí não consegue porque realmente isso não funciona. Da mesma forma que a pessoa fica às vezes empacada por achar que não tem como diminuir. Eu te mostrei que tem como sim diminuir. Toda dívida que tem juro e prazo tem como diminuir. Então, se esse obstáculo aparecer na sua cabeça, agora você já sabe que tem como contornar sim, que tem como resolver sim, e eu mostrei para você que tem como. E tem mais um que surge aqui, que é a Dagi. Eu já tentei negociar e eu não consegui, eu fui lá no gerente e ao longo desse evento eu mostrei para você, falei agora há pouco que realmente, sem um jeito que funcione, sem você entender qual que é o seu direito, o que é um juro caro, o que é um juro barato, qual que é o juro da sua dívida, quanto que você pegou emprestado, realmente esse obstáculo pode te parar. Só que aqui, ao longo dessa semana, você viu que sim, tem como sim reduzir juro, que tem como sim você pagar o valor justo. Aqui na etapa 2, o obstáculo que você pode enfrentar é o do banco não te dar o contrato, do banco não te dar o documento de evolução da dívida. E aqui eu te mostrei que esse obstáculo pode surgir e a maneira de contornar ele, como eu falei, entendendo os seus direitos, por isso que aqui eu trouxe uma resolução e entendendo que é direito seu ter o contrato e o documento de evolução da dívida. E esse documento aqui é um dos mais desafiadores de você conseguir, porque é um exame de sangue da sua dívida. É o que tem tudo da sua dívida, absolutamente tudo.
tem tudo que você precisa saber aqui na DED sobre a sua dívida. Então, surgindo esse obstáculo, a maneira de contornar é sabendo que você está protegido ali pelo Bacen, pela resolução 4.292, a conseguir sim os documentos da sua dívida. Agora aqui na etapa 3, a gente vai ver tudo que pode acontecer de obstáculo e dúvida aqui. As duas primeiras são, Dagi, eu consigo mesmo reduzir os juros dos meus empréstimos, das minhas dívidas, mas Dagi, eu não tenho nada em atraso, será que mesmo assim eu consigo? E vamos recapitular aqui que lá na aula 2, você fez um levantamento das suas dívidas, eu falei para você colocar o quanto que você pegou emprestado e quanto que você já pagou, para você conseguir ver o quanto que o banco te cobrou por aquela dívida, quanto da dívida que você já pagou, e aqui eu falei sobre a importância da DED, que é para você saber a taxa de juros da tua dívida. Então, é muito provável, pela minha experiência, 99% dos empréstimos estão com juros muito mais altos do que realmente são devidos e muito mais altos que a taxa de juros média praticada para aquele tipo de operação. Então, para falar de maneira simples aqui, toda dívida pode ter os juros revistos, pode ter o prazo repactuado. Então, sim, se esse obstáculo aparecer na tua mente, a resposta para isso você vai encontrar na DED, nas resoluções que falam sobre a taxa média de juros praticada nas operações e independente dela estar em dia ou em atraso, tá? Assim que você vai contornar essa dúvida para que fique claro para você que consegue sim reduzir juro de empréstimo e o fato da dívida não estar em atraso não é um obstáculo. E é muito provável que te falaram isso lá no banco. O banco só negocia com quem está em atraso, por isso que eu estou reforçando aqui, tá? Só que logo que eu respondo isso, aparece a seguinte pergunta. Dagi, eu fiz a proteção do meu salário, rastreei meu dinheiro, peguei os documentos, agora eu vou esperar o banco me procurar. E aqui eu vou ser direta e objetiva com você. Você vai sentar e vai esperar mesmo, sentado, porque não é isso que eu ensino aqui. O banco não vai vir bater nas suas costas, né, dizendo, ô fulano, vem aqui negociar. Eu sempre falo que a proteção do salário, se preparar para negociar, é um passo para que você negocie com o banco e o banco negocie com você. E esperar o banco te procurar é um erro, porque inclusive você pode ter consequências muito severas por fazer isso, porque se você tem dívida de cartão, se você tem dívida de limite, se você tem dívida de empréstimo, você assinou um contrato, então você não pode ficar lá esperando o banco te procurar. Inclusive eu respondi essa dúvida lá na comunidade, porque tem pessoas que falam, eu vou ficar aqui esperando o banco te procurar. Isso é um erro que te impede de se livrar das dívidas e é um obstáculo que inclusive, além de te parar, pode fazer com que você retroceda nesse caminho, tá? Beleza, Dagi, tirando essa dúvida, vamos lá para a quarta dúvida, que é uma das comuns por aqui também. Putz, Dagi, meu nome vai ter que ficar sujo? A resposta é depende. Como eu falei aqui, são 3 técnicas de negociação. 2 delas é a negociação amigável, é fazer uma troca de dívida. Então, cada caso é um caso. Então, eu não tenho como dizer para uma pessoa, olha, o único jeito de negociar é ficando com o nome sujo. Por quê? Como você viu ao longo dessa semana, a própria minha aluna Viviane, ela já tinha negociado a dívida dela e ela conseguiu renegociar essa dívida, diminuindo quase 12 mil reais do valor da dívida. Ela não precisou ficar com o nome sujo. Então, cuidado para esse obstáculo te parar ao longo desse caminho e você falar assim, eu não vou tentar me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar porque eu vou ter que ficar com o nome sujo. Porque isso provavelmente é uma crença que você escutou em algum lugar ou que alguém te falou e é bem da verdade que cada caso é um caso e não é uma verdade absoluta que todas as pessoas precisam ficar com o nome sujo. E muito mais do que isso, se você já está com o nome sujo, né, se você já sujou o seu nome e não está negociando a sua dívida, isso é um problema, isso é um perigo, porque a partir do momento que você se comprometeu com aquele crédito, que você fez lá aquele contrato com o banco, pegou um cartão, pegou um empréstimo, você precisa negociar, você precisa pagar, e é possível você se livrar dessa dívida por um valor justo. Então, aqui eu já respondo as 2 dúvidas juntas, né? Dagi, eu já renegociei, Dagi, será que tem jeito para mim? Tem jeito sim. Então é muito provável que se você o que você chama de eu já renegociei eu já fiz um unificado, eu já fiz um sob medida, eu já fiz uma massificada, eu já fui lá e parcelei o cartão em 24 vezes e tripliquei a minha dívida. Então o fato de você ter renegociado significa que você assinou um novo contrato com o banco. Então isso não precisa te parar. O que é importante você saber? Que quando você renegocia uma dívida, as dívidas anteriores, em geral, elas são rasgadas e é feito um novo contrato. E em cima desse novo
novo contrato que você vai buscar a redução de juros, uma repactuação de prazo e assim por diante. Então, esse obstáculo de, não é para mim porque eu já renegociei, não deixe isso te parar, porque toda dívida tem um contrato e pode ser revista, pode ser renegociada sim. E por fim, uma dúvida comum que aparece aqui é: Dagi, e se eu renegociar qualquer uma dessas dívidas, eu vou ficar na lista negra do banco, nunca mais vou poder fazer um empréstimo, não vou poder comprar a casa que eu tanto sonho? Cara, eu entendo você ter essa dúvida e eu vou te falar por que você pode superar esse obstáculo, tá? Você vai ficar com restrição no banco se você não pagar a sua dívida, se você não pagar o que você pegou emprestado. Inclusive lá na etapa 2, onde tem o registrato, quando você pegar esse documento, você vai ver que tem uma coluna lá chamada prejuízo, que quando uma pessoa pega dinheiro emprestado do banco e não paga, o banco coloca lá aquilo que é chamada restrição interna, que é ficar ali apontado no mercado financeiro inteiro que você não pagou o que você devia. Agora, aqui eu ensino a pagar suas dívidas pelo valor justo, negociar suas dívidas. E fazendo isso, você não vai ficar com nenhuma restrição lá no Banco Central e, inclusive, vai ficar com um score maravilhoso, podendo fazer crédito com o banco, implorando para você fazer empréstimo de novo, porque você vai ficar com o seu score igual o da Andresa e o da Laís, que eu vou colocar na tela para você agora. Dagi, cada vez que vou consultar meu score, lembro de você e sempre me vem na mente o sentimento de gratidão por todos os ensinamentos que você me passou. Foram muitos desafios, mas vencemos. Beijão! E aqui tem mais 2 obstáculos que podem te parar nesse caminho, eu quero falar um pouco deles para vocês. O primeiro é: Dagi, meu caso é muito complicado. Dagi, não é possível que tenha alguém que deve mais do que eu tô devendo mais de 100 mil, tô devendo mais de 300 mil, tô devendo mais de 600 mil. E primeiro eu quero falar que eu te entendo, porque quando eu devia lá meus 126 mil reais com 20 e poucos anos, 24 anos, eu olhava para meus colegas de faculdade, fazia faculdade nessa época à noite, eu falava assim, cara, não é possível que nessa sala tem alguém que deva mais do que eu. Eu via meus colegas viajando, fazendo as coisas, eu falava, cara, só eu que não posso. Então, eu sentia isso também. E é provável que você olha para os seus colegas de trabalho, para alguém da família e fala, cara, eu tô muito lascado, só eu que tô lascado. Então, quero te dizer, primeiro, no Brasil hoje, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas endividadas. Se eu botar 100 famílias dentro de uma sala, 74% delas se declaram endividadas. Não conseguem pagar todas as suas contas, vivem no vermelho e assim sucessivamente. Então eu te entendo. Só que, até hoje, a minha experiência prática, e eu te mostrei aqui pessoas que se livraram das dívidas e fizeram dinheiro sobrar, eu não vi nenhum caso que não tenha solução. Existem sim casos mais complicados e menos complicados, e sim, o seu CPF é único. Ninguém deve o mesmo que você. Ninguém tem o mesmo juro que você. Então entenda, não deixe isso te parar, porque seu caso tem solução sim. E aqui, outro obstáculo, eu ganho pouco. E olha, eu confesso que antes de ver as pessoas que vocês viram aqui ao longo dessa semana, eu também achava que isso era um obstáculo. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? E se não fosse a minha aluna Adriana ter feito esse caminho, e eu vou colocar para você uma foto do orçamento da Adriana com o dinheiro da Adriana sobrando na tela. Viu só? A Adriana é auxiliar de serviços gerais. Devia mais de 30 vezes o salário dela. Só uma das dívidas dela, o banco estava cobrando R$700 por mês. Como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo vai pagar R$700 por mês? E ela se viu ali encurralada e falou, agora eu vou passar o resto da minha vida com o nome sujo. Não tem como pagar, eu ganho pouco. E eu vou colocar ela contando para você que ela se livrou das dívidas. Meu salário dava uns 1.200 no máximo. No 1.200. máximo. Aí depois veio a pandemia, né, que piorou ainda mais. Que daí comecei a ganhar menos, por causa que daí trabalhava menos, ganhava menos, né? Chegava a ganhar 900, R$1.000. Por mês. E não dava e nem sobrava. Era só no vermelho, devendo, e muito triste, sabe? Porque eu não conseguia sair daquilo. E só pegando empréstimo para cobrir uma coisa e não dava. E só fui me embolando cada dia mais. Não dava não, e nem sobrava. Ganhava pouco. E daí, conforme foi sobrando, aplicando o método,
O meu score subiu. E eu fiquei muito, muito feliz de saber que o meu nome não está mais sujo, que eu estou livre das dívidas. Para mim, estou considerada sem dívida e com o nome limpo. Isso é muito, muito gratificante. Muito mesmo. Estou muito feliz e muito grata por tudo. Então, se você ganha pouco, eu entendo você. Eu entendo que pareça ser impossível, porque o banco está te cobrando às vezes 30 vezes mais do que você está devendo. Mas negociando pelo valor justo, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, mesmo ganhando pouco, assim como foi possível para a Adriana. Então eu te mostrei todos esses exemplos que eu trouxe aqui exatamente para que você entenda que independente se a sua dívida é descontada no salário, se é consignado, se é cartão de crédito, se é plano de saúde, se é condomínio, se é dívida com alguma pessoa, se é dívida do negativo da conta, não importa, você também consegue se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, desde que você comece, aplique uma estratégia até dar certo, sem desistir e sem aceitar negociações que são boas para o banco, mas que não são boas para você. E ó, todos os dias mesmo, as pessoas me mandam direct, comentário, e elas me perguntam assim: ô Dagi, qual banco que tem o melhor juro, Dagi? Dagi, será que eu aceito essa portabilidade aqui? Será que é boa mesmo? Ô Dagi, o que eu faço? Eu pago à vista ou eu pago parcelado? Já sei, é só parar de pagar com esse negócio aí que resolve. E me escuta, isso não existe. Você precisa aplicar uma estratégia específica de negociação para a sua situação, para o seu caso. Lembra que eu mostrei aqui, ó, nesse mapa, que aqui, ó, dívida não é tudo igual. Cada caso é um caso. E quando você aplica a estratégia certa para o seu caso, tudo fica mais simples. E assim você sai das dívidas muito mais rápido. Eu te mostrei pessoas aqui que deixaram de pagar 10 mil, 20 mil, 62 mil reais de juros, como aconteceu com o Pedro. Eu consegui ter uma economia de 62 mil reais de juros. Então, em menos de, acho que uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão caiu, saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Não é o banco que vai ditar as coisas para mim, entendeu? Então, assim, foi bom demais. É isso aí. Tem que continuar assim, que muitas pessoas vão ser ajudadas por esse método seu. Tenho certeza. Só que não vai ser de pergunta em pergunta que você vai chegar nesse resultado. É indo para a prática, é indo para ação. E quando você fizer isso, coisas novas vão acontecer. Coisas vão surgir nesse caminho. E como eu te falei, ao longo de toda essa semana, os bancos não querem que você reduza os juros. Eles não querem que você se livre das suas dívidas e muito pelo contrário. Eles querem que você pague cada vez mais juros para eles. É assim que eles ganham dinheiro. E olha, aqui eu poderia ficar dias falando sobre os obstáculos que podem surgir nesse caminho. Porque sim, eles vão surgir, porque cada caso é um caso, cada banco é um banco, cada dívida é uma dívida e realmente são muitas regras, muitas resoluções que precisam ser combinadas para cada situação. E as dúvidas surgem dentro de cada situação e de cada pessoa quando ela começa a trilhar esse caminho. E nem se eu quisesse, eu ia conseguir tirar as dúvidas de cada caso de mais de 20 mil pessoas que estão participando desse evento. E eu sei que nesse momento muitas pessoas estão interessadas em trilhar esse caminho, andar esse caminho que eu mostrei aqui e aplicar esse método de forma simples, de forma rápida, sem precisar ler as mais de 5 mil resoluções que tem no site do Banco Central, para tentar escolher dentre essas 5 mil qual é a melhor para o seu caso, sem precisar conhecer tudo dos bancos por dentro, sem precisar perder mais tempo, sem precisar perder mais dinheiro tentando se livrar das dívidas sozinho. E agora eu vou te explicar como você pode ter acesso a esse método com passo a passo,
cada detalhinho, cada detalhe, tudo que você precisa fazer e também ter o acompanhamento e suporte meu e da minha equipe para se livrar das dívidas de uma vez por todas, fazer o dinheiro sobrar todos os meses 10 vezes mais rápido. E o que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida? É uma metodologia com passo a passo. E ó, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para você saber o que você precisa fazer em cada micro passinho dessa caminhada que eu mostrei aqui para vocês através desse mapa. E qual que é a vantagem disso? Você não precisa perder tempo de ir lá procurar entre 5.000 resoluções para ver qual dessas 5.000 resoluções funciona para o seu caso. Então, nesse passo a passo, que você pode ver, rever, você vai inclusive me ver. Ó, para solicitar o documento, você aperta aqui, você entra aqui, você clica aqui, você vai pegar esse texto, fazer esse documento e pedir o documento para o banco. Então, a vantagem de você ter esse passo a passo é que você economiza tempo. E é por isso que eu falo que é 10 vezes mais rápido. Segundo item que tem dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida são os modelos de solicitação de negociação de dívida. Na prática, são textos prontos que tudo que você precisa fazer, tudo que você precisa falar para o banco do jeito certo, cada palavra, cada palavrinha, são modelos que eu desenvolvi, que já foram testados e validados. E qual que é a vantagem disso? De novo, você não perde tempo divagando como é que você tem que escrever para o banco, procurando argumento para negociar. Você vai falar para o banco a coisa certa, para o seu caso, do jeito certo e na hora certa. E aqui, ó, o banco vai saber que você sabe do que você está falando. Você vai colocar os seus dados nesses modelos de texto, os dados da sua dívida, e vai mandar para o banco. É literalmente copiar e colar. Ah, Dagi, mas eu quero contratar um consultor financeiro para fazer para mim. Não, já sei, eu vou procurar um advogado para fazer para mim. E ó, você não precisa nem de um e nem do outro. Os textos estão lá, eles já foram criados por mim, que trabalhei 8 anos dentro do banco. Já foi testado e validado com mais de 1.000 clientes e alunos nos últimos 5 anos. Tá tudo lá para você copiar e colar. O que mais tem no método? Todas as suas dúvidas respondidas em até 1 dia útil. E qual que é a vantagem disso, Dagi? Toda vez que você travar em algum passo, lembra que eu falei dos obstáculos aqui? Eu e a minha equipe vamos olhar para o seu caso, olhar para a sua dúvida e resolver o que te travou. Seja um gerente que te disse não ou uma situação específica do seu caso. E tem mais, tem Tira a Dúvida diretamente comigo toda semana durante o seu acesso. Olha só, além de tirar suas dúvidas diariamente, nesse encontro comigo, você vai me mandar o seu caso. Você vai falar, Dagi, meu caso é assim, 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 eu tô com essa dúvida. E eu vou responder você ao vivo. E se você não puder estar no encontro ao vivo por qualquer motivo, eu vou responder você, a resposta vai ficar gravada, e aí você vai lá na gravação e vai ver, nossa, no minuto 25, a Dagi respondeu a minha pergunta. E aí você vai ter sua resposta lá. Você vai ter acesso ilimitado a tudo isso durante 1 ano. E ó, você lembra que eu te falei que no meio do caminho as dúvidas vão surgir? E você vai ter acesso ilimitado a tudo isso para resolver qualquer dúvida. E você pode ver e rever quantas vezes você quiser, mandar todas as suas dúvidas até que todas elas sejam sanadas. E aí agora, você pode estar aí do outro lado se perguntando bem assim, mas Dagi, meu caso é muito complicado, eu devo muito. 1 ano é pouco, Dagi. E ó, eu te entendo, mas não é pouco e eu vou te explicar por quê. Aplicando o método passo a passo, do jeito que eu ensino, talvez você resolva isso antes disso. Porque essa é a solução completa para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar 10 vezes mais rápido. E agora eu vou te contar como é que eu entrego tudo isso que eu falei para você. Primeiro, a nossa plataforma ela é online e tudo que você precisa é de um aparelho com acesso à internet. Você pode acessar de qualquer lugar, em qualquer hora, inclusive mandar sua pergunta a qualquer hora. Então, se deu meia-noite, você sentou, você está com uma dúvida,
você vai mandar a sua pergunta e ela vai ser respondida. E, inclusive, tem um aplicativo que você consegue baixar as aulas, você pega uma Wi-Fi, baixa as aulas e assiste sem internet. Aqui é muito comum que os meus alunos assistem no caminho do trabalho e às vezes a internet tá ruim, então eles baixam as aulas para assistir. Mas, Dagi, agora me fala uma coisa. É muita coisa, Dagi, olha o tanto de coisa que tem. Será que eu vou ter tempo de fazer isso? E ó, eu sei e te entendo. Porque todo mundo tem a vida corrida. Mas para você aplicar o método, tudo que você precisa são 30 minutos por dia. E eu vou além. Em cada aula, quando você abrir a aula, você vai ver que embaixo dela tem assim, ó. Quanto tempo você precisa para assistir essa aula? 10 minutos, 12 minutos. Quanto tempo você precisa para aplicar esse passo? Então você vai saber, quando você começar a aplicar um passo, quanto tempo que você precisa. Porque eu sabia que as pessoas tinham uma vida corrida. Então, eu desenvolvi um método pensando nisso. Ó, quando meu aluno for fazer, ele tem que conseguir fazer um passo em 30 minutos por dia. O curso é liberado semanalmente, ou seja, a cada semana vão ser liberados os passos de cada semana e os encontros ao vivo, eles acontecem semanalmente conforme o calendário que é divulgado dentro da plataforma da área de alunos. E como eu falei, se você não puder estar em algum dos encontros ao vivo, eles ficam gravados e resumidos também para agilizar o seu acesso na hora de ver o encontro ao vivo gravado. E tem mais! Além de tudo que eu falei aqui, eu tenho um bônus para você. Um bônus que só quem é aluno do método tem acesso. Que, ó, ninguém que está fora do método consegue comprar isso. E eu vou te dar isso de graça. O método MDZD não é um cursinho online que você compra com aula gravada e você vai assistir e vai se virar sozinho para aplicar. Ele é um método com acompanhamento e principalmente implementação de tudo que você precisa fazer para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E por isso, você vai ganhar 6 encontros comigo, fora os plantões de dúvidas que eu já falei, tudo que eu falei aqui, para implementar todo o método de acordo com o seu caso, com cada passo, cada etapa, cada coisa que você vai precisar fazer, eu vou fazer junto com você. E ó, aqui é literalmente, eu vou fazer junto com você. E por que eu tô te dando esse bônus? Eu quero que você se livre das dívidas e faça o dinheiro sobrar o mais rápido possível. Porque eu quero que nas próximas semanas Mais Dinheiro Zero Dívida seja o seu vídeo que esteja aqui, seja você a vir contar a sua história, que se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar todos os meses. E tem mais, não para por aí não, tem mais um presente para você. Na hora que seu dinheiro começar a sobrar, porque sim, ele vai sobrar, você vai precisar saber o que você vai fazer com esse dinheiro que sobrou. E é por isso que eu vou te dar um presente totalmente de graça, que é um curso completo sobre como fazer os seus primeiros investimentos. Agora é o dinheiro que vai trabalhar para você. E esse dinheiro que vai trabalhar para você, você vai usar para viajar, para reformar sua casa, para trocar de carro e realizar os seus sonhos. Porque sim, você merece realizar os seus sonhos. E você pode estar se perguntando agora, quanto é que vai custar tudo isso? E eu vou ser sincera, não é barato. Para você ter uma ideia, se você quisesse me contratar para fazer 12 consultorias particulares, o valor mínimo para isso é de R$12 mil. Só que isso não ia ser possível, porque como eu falei, só os meus alunos têm acesso a uma mentoria direto comigo. E o melhor, sem precisar pagar nada mais por essa mentoria que eu faço com eles. Isso faz parte do programa de acompanhamento que eu acabei de te mostrar. Mas ó, fica tranquilo que o valor para fazer parte do método Mais Dinheiro Zero Dívida não é de 12 mil e na verdade não é nem a metade desse valor, que seria 6 mil reais. Para você ter acesso a todo o método, os encontros ao vivo e todos os bônus, você vai investir apenas 12 vezes de R$ 199,31 no cartão de crédito ou R$ 1.997 à vista. E eu tô te dizendo que com menos de R$ 7 por dia você vai ter acesso a um método com todos os bônus que eu te mostrei aqui para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, fazendo isso 10 vezes mais rápido.
E não para por aí não. Eu tenho mais um bônus para você que está aqui agora me assistindo. Somente para quem se inscrever na segunda-feira, eu vou dar um desconto de R$500. E ó, vou repetir, somente na segunda-feira você vai ter a oportunidade de se inscrever nesse método que vai te guiar no caminho certo para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar com R$500 de desconto. E eu confio tanto nesse método que além do desconto eu vou te dar 2 garantias. Quer dizer que você que está me vendo aqui não tem nenhum risco, o risco é meu. Você pode se inscrever, entrar no método, ver o passo a passo e se em 15 dias você achar que o método não é para você, basta você me mandar um e-mail que eu devolvo 100% do seu dinheiro, sem discussão, sem enrolação. Você vai mandar um e-mail dizendo assim: Dagi, quero cancelar a minha inscrição, e eu vou devolver 100% do seu dinheiro. E eu confio tanto nesse método que a segunda garantia é de resultado. E é isso mesmo, seu resultado ou seu dinheiro de volta. O que isso significa na prática, Dagi? Se você aplicar 100% do método, participar de todos os encontros ao vivo, tirar todas as suas dúvidas e não tiver nenhum tipo de resultado, além de devolver 100% do seu dinheiro, eu te pago mais R$500 do meu bolso pelo tempo que você ficou comigo. E ó, você pode gravar essa tela e eu também vou mandar isso por escrito para você. E eu faço isso porque eu quero o seu resultado. Eu quero a sua história aqui, contando que você se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar todos os meses utilizando as técnicas do método Mais Dinheiro Zero Dívida. E agora que você já sabe o valor e a garantia do método, eu preciso te preparar para disputar uma dessas vagas. Por quê? Para essa nova turma, são sim vagas limitadas e por um simples motivo. Como eu te expliquei, eu e a minha equipe damos suporte e acompanhamento para todos os alunos. Respondemos todas as dúvidas em até um dia útil. A gente faz as sessões de implementação de cada etapa do método e seria humanamente impossível eu atender as mais de 20 mil pessoas que estão participando desse evento. Você mesmo viu que lá na comunidade tem 15 mil delas que estão participando aqui do evento e é por isso que eu limito a quantidade de vagas. Então, se prepara! E se você acha que ter um acompanhamento como esse é fazer mais uma dívida e que é melhor fazer tudo sozinho, eu recomendo que você faça as contas de quanto custa continuar com as dívidas. E aqui eu nem estou falando de dinheiro não, eu estou falando de quanto custam as noites sem dormir, quanto custam os efeitos colaterais de não sair das dívidas e tudo isso que traz, tudo isso que impacta na sua vida e na vida da sua família. Quanto custa receber uma ligação, não parar de receber ligação e não saber o que falar? Receber uma proposta do banco e não saber se esse acordo é realmente bom para você, se é o melhor para você. Há quanto tempo você vem tentando sozinho fazer alguma coisa para sair das dívidas? Talvez essa seja sim a sua última dívida, se você quiser entender assim. Mas é ela que vai fazer você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar definitivamente. E eu também quero falar cuidado para você que está se sentindo com a confiança abalada, se sentindo a pior pessoa do mundo, como eu me sentia quando eu estava cheia de dívida. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. Não adianta nada você achar bonito e admirar a história da Dagi, que superou as dívidas, a história das dezenas de pessoas que você viu aqui, o rostinho delas, e achar que é possível só para elas, para você não. Escuta com carinho agora, tá? Assim como cada uma dessas pessoas que você viu aqui essa semana conseguiram, eu tenho certeza que você também pode. E que vai ser você, a próxima pessoa, a me dizer que também conseguiu. E se não for você, quem é que vai fazer isso acontecer? Se não for agora, quando é que vai ser? Se não for aqui, com essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses 10 vezes mais rápido, onde é que vai ser?
Então é isso. Na segunda-feira, às 8 horas, eu vou abrir as inscrições para o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu vou te mandar um e-mail te explicando, com um link, né? Explicando tudo o que você precisa fazer para disputar uma dessas vagas. E olha só tudo que a gente construiu essa semana. Lá na aula 1, você viu com os seus olhos quais eram os erros que estavam te impedindo de se livrar das dívidas. E você entendeu que esses erros não te ajudam e muito mais te impedem de chegar lá. Na aula 2, você viu sim que existe um jeito certo de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E fazer isso de forma honesta, pagando o valor justo. Viu lá para onde que estava indo o seu suado dinheiro. E você pode inclusive pegar de volta, se você pagava um seguro prestamista, pegar dinheiro de volta que você nem sabia que tinha contratado. Na aula de hoje, eu te entreguei o mapa com as 3 etapas desse caminho e te mostrei cada obstáculo que pode surgir ao longo dele e como que você pode contornar cada um deles. Te expliquei também que sim, cada caso é um caso e o seu caso é o seu caso. Independente do quão complicado ele seja, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Foi muito incrível o que aconteceu essa semana. Foram mais de 20 mil pessoas. E eu me emociono a falar disso. É muito doido ver 20 mil pessoas interessadas em se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. É uma alegria sem tamanho poder mostrar para tanta gente essa oportunidade que eu não achei lá atrás. Saber que essa uma decisão que eu não deixei de tomar, que eu tomei, de começar a fazer esse trabalho aqui, que foi aquela uma decisão que além de mudar a minha vida, já mudou a vida de centenas de pessoas que você viu aqui e pode mudar a sua também. A gente ainda tem a comunidade, ela vai estar disponível somente até domingo e eu incentivo você a participar. Manda sua pergunta, se tiver alguma coisa que está travando você de se inscrever no método Mais Dinheiro Zero Dívida e ter meu acompanhamento a partir de agora, pode mandar sua dúvida lá. Eu e a minha equipe, a gente vai fazer o possível e o impossível para responder a maior quantidade de perguntas. Mas o mais importante disso tudo é você se preparar para se inscrever na segunda-feira, às 8 horas. E como é que eu me preparo, Daj? Revisa as aulas da semana, resume as aulas, faz um resumo mesmo, manda sua pergunta na comunidade e eu te vejo. Segunda-feira, às 8 horas. Eu vou estar aqui te esperando como meu novo aluno, minha nova aluna, para junto com você fazer cada passo desse caminho com método, suporte e acompanhamento. Um beijo e até lá!